Olá, galera! Eu sou a Conceição, professora de Matemática e Química aqui no Macfísica. Estou hoje aqui para que a gente possa recordar um pouquinho sobre a estrutura do núcleo. Bem, o que é o átomo? O átomo é a menor partícula formadora da matéria. E hoje nós sabemos que o átomo é constituído de duas partes. Um núcleo, que é uma região pequena, muito maciça, onde encontramos prótons e nêutrons. E a eletrosfera, que é uma região grande, relativamente grande em relação ao núcleo, 10.000 vezes aproximadamente maior do que o núcleo, onde encontramos os elétrons, que tem massa praticamente desprezível, porque a massa do elétron é 1.836 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Mas hoje nós vamos nos ater ao núcleo. Então, como já disse, o núcleo contém prótons, que são partículas carregadas positivamente, e os nêutrons, que são partículas sem carga. Detalhe importante: a massa de um próton é aproximadamente igual à massa de um nêutron. Aproximadamente, viu, pessoal? O nêutron é levemente mais pesado, tem uma massa um pouquinho maior, que é exatamente por ter essa massa um pouquinho maior, é que nós temos então na radioatividade a origem da radiação beta, não é? Bem, o núcleo é extremamente importante no átomo. É através de características dele que nós fazemos a diferença entre cada tipo de átomo, que é o que nós chamamos de elemento químico. Mas para fazer essa diferenciação, nós temos que definir duas grandezas químicas muito importantes. A primeira delas é o chamado número atômico. O que é número atômico, que a gente representa pela letra Z maiúsculo? O número atômico, ele determina o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. E é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo que diferencia um átomo do outro. Ou seja, é o número atômico que define o elemento químico. O que nós dizemos que é elemento químico? Elemento químico é cada grupo de átomos de mesmo número atômico. Então, por exemplo, conhecemos um elemento químico chamado cálcio e que o símbolo é Ca. Por que esse símbolo? Porque os elementos químicos receberam nomenclaturas em latim. Então, cálcio em latim era calcium. E para se representar esse elemento por um símbolo, convencionou-se que deveríamos usar a primeira letra do nome em latim maiúscula. Porém, quando esta letra já fosse utilizada, usaríamos a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Caso esse conjunto já tenha sido utilizado, utilizaremos a primeira letra maiúscula e a terceira minúscula, e assim por diante, né? Então, no caso, já tínhamos o elemento químico carbono, que o símbolo é C. Então, por isso que cálcio é Ca. E quem são os átomos de cálcio? Átomos de cálcio é todo e qualquer átomo que tenha número atômico 20. Ou seja, o que significa número atômico 20? Átomos que tenham no núcleo 20 prótons, tá? O elemento cloro, que o símbolo é Cl. São todos aqueles átomos em que o número atômico é 17. O que significa número atômico 17? Que o átomo de cloro tem 17 prótons em seu núcleo. Elemento bromo, cujo símbolo é Br. Por que o símbolo é Br? Porque B já tinha sido utilizado para o elemento boro.
O bromo é todo e qualquer átomo em que o número atômico é 35. O que significa o número atômico ser 35? Que bromo é aquele átomo que tem 35 prótons em seu núcleo, tá? Ficou bem claro, então? Vamos guardar? Número atômico é o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Outra grandeza química muito importante é o número de massa, que a gente representa pela letra A maiúsculo. Por que chama-se número de massa? Porque é o núcleo que determina a massa do átomo. Os elétrons são tão leves que a massa deles é desprezível. E quem nós temos no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, por isso que o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo, tá? Quando nós vamos à tabela periódica buscar o número de massa, nós encontramos no mesmo lugar onde está a massa atômica. Por quê? Porque a massa de cada próton é aproximadamente igual à massa de cada nêutron. Então, o número de prótons mais nêutrons que eu tenho no núcleo determina a massa, não é? E, portanto, se eu somar o número de prótons com o número de nêutrons do núcleo, eu tenho, então, esse número de massa, tá? Como disse, quando nós vamos buscar na tabela, no mesmo lugar onde pegamos o número de massa, pegamos a massa atômica. E vocês verão que é um número decimal, é um número quebradinho, não é? Mas por quê? Porque ali, na verdade, é feita uma média aritmética entre os isótopos do átomo. Só que, ao pegar esse número para definir como sendo número de massa, nós sempre usamos como número inteiro. Então, nós fazemos o arredondamento. Como é feito o arredondamento? Se eu vou à tabela e encontro um número em que o primeiro decimal é 5 ou mais que 5, eu aumento 1 na unidade do número. Então, era 22,8. 8, que é o primeiro decimal, é maior que 5. Então, eu não vou pegar 22, vou pegar 23. Mas se for menor que 5, eu só jogo os decimais fora. Então, era 22,3. Eu vou usar 22. Usamos sempre como um número inteiro após um arredondamento, correto? Então, veja bem, ó. O que a gente acabou de dizer sobre o número de massa? O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Toda vez que você encontrar esse símbolo, P mais está representando o número de prótons. N0, número de nêutrons. Porém, nós não dissemos agora há pouco, gente, que o número de prótons representa o número atômico? Então, eu também posso falar que o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Guardem bem essas duas relações, tá? Então, vamos pensar um pouquinho juntos, ó. Sódio, o elemento químico sódio, que em latim recebe o nome de nátrium. E por isso que o símbolo do sódio é Na. Por que Na e não só N? Porque N já tinha sido atribuído ao nitrogênio. Então, sódio, nátrium, Na. Se você for à tabela, você vai encontrar lá que o número atômico do sódio é 11. E o número de massa do sódio é aproximadamente 23. Dependendo da tabela que você tem aí na sua casa, vai estar 22,97 e mais algumas coisas aí, tá? Então, arredondamos para 23. Isso já dá ideia para gente de como é o núcleo do sódio.
eu sei que no núcleo do sódio eu encontro 11 prótons, porque o número atômico me dá o número de prótons. E para eu achar o número de nêutrons, aqui no número de massa eu não tenho prótons mais nêutrons? Então, para eu achar o número de nêutrons, é só pegar o número de massa, 23, e tirar o número de prótons. E, portanto, eu tenho aqui 12 nêutrons. Bem claro? Muito bem. Urânio. Se você for à tabela procurar o elemento urânio, cujo símbolo é U, você vai encontrar que o número atômico é 92 e o número de massa 234. Ótimo. O que me dá essas informações? Já sei que urânio é um elemento químico cujo número de prótons no núcleo é 92. E o número de nêutrons, como o número de massa é prótons mais nêutrons, o número de nêutrons vai ser o número de massa 234 menos o número de prótons, que é 92. Então, o número de nêutrons aqui vai dar 2, 4, 1. 142 nêutrons. Ficou claro? Fósforo. O fósforo tem como símbolo P. Por que P? Porque fósforo, em latim, escreve-se com PH. Então, o FPH. Então, por isso, P. O número atômico do fósforo é 15. E o número de massa, 31. Então, com essas informações, eu já sei que o número de prótons aqui é 15 e o número de nêutrons é o número de massa, que é prótons mais nêutrons, menos os prótons. Então, o número de nêutrons é 16. Ficou bem claro esses conceitos? Então, vamos repetir? Número atômico é o número de prótons do núcleo do átomo. É esse número que define cada tipo diferente de átomo, e cada tipo diferente de átomo chama-se elemento químico. Na tabela periódica hoje temos 118 elementos químicos, com números atômicos variando de 1 até 118. Mas nós sabemos que existem já elementos até o número atômico 125. Ok? Gente, quando vocês analisam um átomo, vocês podem encontrá-lo em duas situações. Ou ele pode estar na forma de um átomo neutro, ou ele pode estar transformado em um íon. O que é um átomo neutro? Cuidado com esse conceito. O pessoal pega muito vocês nesse sentido, porque você vai pela palavra, né? E você acaba caindo quando alguém lhe diz assim, um átomo neutro é um átomo sem carga. Não. Um átomo neutro é aquele que tem a somatória das cargas igual a zero. Somatória das cargas nula. Então, eu digo que um átomo é neutro se o número de prótons nele é igual ao número de elétrons, tá? Agora, este átomo neutro, ele pode, entre aspas, ganhar ou perder elétrons. Por que eu digo que é entre aspas, ganhar ou perder elétrons? Porque o átomo, gente, ele não ganha ou perde elétrons, ele vende ou compra. E quem é a moeda nesta venda ou compra de elétrons? Energia. Toda vez que um átomo perde um elétron, é porque em troca ele ganhou energia. E toda vez que um átomo ganha um elétron, é porque em troca ele liberou energia. Movimento do elétron e energia andam juntos, tá? Não esqueçam disso. Então, um íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. E por isso
ele já não tem mais a somatória de cargas nula. A somatória de cargas deixa de ser nula. Ou ela é uma somatória positiva, ou ela é uma somatória negativa. Quando que ela será uma somatória positiva? Quando eu tiver no átomo mais prótons do que elétrons. E por que eu estou com mais prótons do que elétrons? Porque o átomo perdeu elétrons. E ela vai ter uma somatória negativa quando eu tiver mais elétrons do que prótons. E por que eu estou com mais elétrons do que prótons? Porque o átomo ganhou elétrons. Então prestem atenção que só quem se transfere são os elétrons. O núcleo, ele é muito compacto. Então o núcleo não sofre transferências a menos que seja pelo processo da radioatividade, tá? Processos que envolvem menos energia são sempre processos na eletrosfera, transferência de elétrons, ok? Então veja bem, quando nós temos um íon, aquele átomo que ganhou ou perdeu elétrons, todo íon pode ser classificado de duas formas, ou ele é um cátion ou ele é um ânion. Quando que o meu íon é um cátion? Quando ele é um íon positivo. Ou seja, ele está com somatória de cargas positiva maior que zero. E se ele está com somatória de cargas positiva maior que zero, é porque ele está com mais prótons do que elétrons. Consequentemente, ele perdeu elétrons. Correto? Exemplos de cátions. Por exemplo, cálcio 2+, que é um cátion bivalente. O sódio 1+, um cátion monovalente. O alumínio 3+, que é um cátion trivalente. O chumbo 4+, é um cátion tetravalente. Correto? E também o nosso íon pode ser um ânion. O que é um ânion? Íon negativo. Somatória de cargas menor que zero. Por que que esse íon se tornou negativo? Por que que ele está com somatória de cargas negativa? Que está com mais elétrons do que prótons. E para estar com mais elétrons do que prótons é porque ganhou elétrons. Correto? Então, que exemplos que eu posso lhe dar de um ânion? O Cl, 1- é um ânion monovalente. O enxofre 2- é um ânion bivalente. O nitrogênio 3-, ânion trivalente, tá? E assim podemos dar muitos outros exemplos. Toda vez que vamos representar um átomo, seja ele neutro ou seja um íon, eu uso a seguinte notação. Eu coloco o símbolo do elemento químico, coloco à esquerda e embaixo o número atômico. À esquerda e em cima o número de massa. Essas notações são dadas a vocês no enunciado dos exercícios. Agora, quando você tem necessidade de encontrar o número de nêutrons, para encontrar o número de nêutrons, a gente não faz sempre a diferença entre o número de massa e o número de prótons? Se você tem a necessidade de encontrar o número de nêutrons e a necessidade de indicar esse valor, você indica à direita embaixo. Mas por que eu estou colocando em outra cor? Porque essa indicação é feita por nós. Quando nós temos a necessidade de ter esse número de nêutrons para analisar alguma coisa, ok? E à direita em cima fica reservado para carga, caso eu tenha aí um íon.
Se for um átomo neutro, normalmente esta região aqui não traz nada, ou então traz um zerinho, para indicar que o átomo tem carga nula no total, tá? Somatória de prótons mais elétrons é zero. Mas no geral, não traz nada, certo? Então, vou mostrar para vocês um exemplo. Se eu disser a vocês que estou analisando este átomo aqui, ó. Eu estou analisando o ferro 2656. O que eu quis dizer com essa simbologia a vocês? Bom, você bate o olho e vê que aqui eu não tenho nada. Então, se eu não tenho nada, eu estou indicando aqui a vocês um átomo neutro. O que mais que eu consigo enxergar? Esse átomo neutro, que é o elemento ferro, ele tem número atômico 26 e número de massa 56. E aí eu consigo tirar mais algumas informações. Se o número atômico é 26, é porque o número de prótons é 26. Se o número de massa é 56, eu sou capaz de achar o número de nêutrons. Número de massa é prótons mais nêutrons. Então, o número de nêutrons é os 56 menos o número de prótons, que é 26. Então, o número de nêutrons vai ser 30. E o número de elétrons, se o átomo é neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, 26 elétrons. Agora, se eu indico assim a vocês, já mudou. Isso já não é mais um átomo neutro. Isso é o quê? Um cátion. E um cátion trivalente. O que significa essa carga 3+? 3 prótons desemparelhados. Por que esses 3 prótons estão desemparelhados? Porque esse átomo perdeu 3 elétrons, correto? Então, trata-se aqui de um cátion trivalente. Esse átomo, ele perdeu 3 elétrons. Então, o que eu vejo por essa notação? Que o número atômico é 26, o número de massa é 56. Então, veja bem, essa transferência de elétrons não altera o núcleo. O núcleo permanece intacto, não é? E daqui eu tiro que o número de prótons, então, nesse íon é 26. O número de nêutrons é o número de massa, 56, que é prótons mais nêutrons, menos os prótons. Então, o número de nêutrons é 30. Então, nada se alterou até aqui em relação ao átomo neutro de ferro. Mas o número de elétrons, que antigamente era igual ao número de prótons, 26, desses 26 elétrons foram perdidos 3. Então, agora o número de elétrons se tornou 23. Entendido, pessoal? Ficou claro? Muito bem. E ainda, deixa eu mostrar mais um exemplo. Vamos supor que vocês tenham aqui
o Cl 1 menos 17,35. Então, olha aqui. Bateu o olho nessa simbologia, já entendi. Estamos falando do elemento cloro. Mas aí estou falando do átomo neutro ou de um íon? Tem carga 1 menos. Então, isso é um íon. Que tipo de íon? Cátion ou ânion? Carga negativa, trata-se de um ânion e, no caso, monovalente. O que significa estar um menos? É que está com um elétron a mais. E por que está com elétron a mais? Porque, na verdade, esse átomo ganhou um elétron. E daqui, quais as informações que eu consigo tirar? À esquerda embaixo é o número atômico, 17. Esquerda em cima é o número de massa, 35. Número atômico é o número de prótons. Então, este íon tem no núcleo 17 prótons. A partir do número de massa, eu consigo descobrir o número de nêutrons, que é o número de massa menos o número de prótons, não é? Número de massa, que é 35, menos o número de prótons, que é 17. E, portanto, o número de nêutrons vai ser 18. Agora, e o número de elétrons? Quando o átomo era neutro, o número de prótons era igual ao de elétrons. Mas agora, ele ganhou mais um elétron. Então, por isso que ele ficou com 18 elétrons. Tudo bem claro, pessoal? Entendido a teoria? Então, quero que vocês guardem que número atômico é o número de prótons do núcleo do átomo. E o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Vamos fazer 3 exercícios para que a gente grave bem tudo isso, não é? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui exercícios. E vamos ao primeiro deles. O primeiro exercício diz assim: o átomo, constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons, apresenta quais números atômicos e de massa? Então, vamos representar? Eu estou falando de um átomo, não sei qual, então vou colocar como símbolo X, um símbolo hipotético. Ele tem 17 prótons. Ele tem 18 nêutrons. E ele tem 17 elétrons. Bom, só de ter lido isto no enunciado e vendo que o número de prótons é igual ao número de elétrons, eu já sei que se trata de um átomo neutro. E o que o exercício quer é que eu tire o número atômico dessas informações e o número de massa. O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons. Então, o número atômico deste átomo é 17. Então, já posso colocar aqui 17. O que é número de massa? Número de massa é a soma do número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, o número atômico, que é 17, mais o número de nêutrons, que é 18, e, portanto, o número de massa vai ser 35. Que eu já posso colocar aqui.
Como o exercício queria que nós encontrássemos os números atômico e de massa, então Z igual a 17, A igual a 35. Se vocês prestarem atenção, esse elemento está aqui na nossa lousa, né? Ó, número atômico 17, número de massa 35, esse elemento é o cloro. No exercício nós temos o cloro como átomo neutro. Ficou claro? Legal. Vamos lá, vamos ao segundo exercício. O segundo exercício nos diz o seguinte: se um dado átomo possui 6 elétrons, 6 prótons e 7 nêutrons, é correto afirmar que... Então, vamos de novo, ó. Não sei quem é esse átomo, vou chamá-lo de X. O exercício está me contando que ele tem 6 elétrons, ele tem 6 prótons e ele tem 7 nêutrons. Ótimo. Estou vendo aqui que o número de prótons e o número de elétrons é igual. Então, trata-se de um átomo neutro. Além disso, número atômico é o número de prótons. Então, o número atômico deste elemento é 6. Número de massa é a soma de número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, o número de massa vai ser 6 mais 7, né? Porque os nêutrons são 7. E vai dar o número de massa igual a 13. Então, já podemos colocar aqui 6 e 13. Pronto. Isso é tudo que eu posso tirar da informação que foi me dada, não é? Agora eu vou olhar as alternativas. É correto afirmar que, item A, seu número atômico é 7. Não, é 6. Há 13 partículas no núcleo. As partículas que estão no núcleo são prótons e nêutrons. Realmente, 6 mais 7, 13. Então, essa alternativa, ela é a alternativa correta. Agora, vamos verificar por que as outras não estão corretas. Ele está positivamente carregado. Não. Já tínhamos descoberto que se tratava de um átomo neutro, não é? Seu número de massa é 12. Não é. Seu número de massa é 13. Ficou claro, pessoal? Toda vez que você pegar um teste, você primeiro leia o enunciado e monte na sua cabecinha ou no papel toda a teoria que você sabe sobre aquele enunciado. Porque aí fica muito fácil analisar as alternativas, tá? Essa técnica é muito interessante. E vamos ao terceiro e último exercício. O terceiro exercício, ele diz assim: o íon X3-. Bom, só de ter escrito íon X3-, eu já sei. Carga negativa, ânion, e como a carga é 3-, então esse ânion é trivalente. O que significa esse 3-? Que eu estou com 3 elétrons a mais, não é? Então é sinal que esse átomo ganhou 3 elétrons. Correto? Ótimo. O que mais que eu posso ler aqui, ó? O íon X3- tem 36 elétrons, então após ter ganho 3 elétrons, ele está com 36 elétrons e 42 nêutrons.
O átomo neutro X apresenta número atômico e número de massa, respectivamente. Então, agora eu quero analisar o átomo neutro X. Gente, se o íon 3- está com 36 elétrons, é porque dentro desses 36 estão os 3 que ele ganhou, não é? Portanto, quando o átomo era neutro, o número de elétrons era 36 menos os 3 que estão aí a mais. Então, era 33 elétrons. Mas o que eu sei sobre um átomo neutro? Átomo neutro é aquele que tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, X, quando neutro, também tem 33 prótons. E se tem 33 prótons, isso implica no número atômico ser igual a 33. Então, já achamos o número atômico, 33. Mas o exercício me forneceu que o íon tinha 42 nêutrons. E nós sabemos que quando um átomo se torna um íon, o núcleo não se altera. Então, o átomo neutro também tem 42 nêutrons. E para você achar o número de massa não é a soma de prótons mais nêutrons? Então, o número de massa vai ser o número de prótons, que é 33, mais nêutrons, que é 42. 3 mais 2, 5, e 3 mais 4, 7. Então, o número de massa é 75. Então, o que o teste pedia? Ele pedia assim, ó, para o átomo neutro X, eu tenho número atômico e número de massa, respectivamente. Número atômico 33 e número de massa 75. A alternativa D. Ficou bem claro? Espero que tenham entendido, que guardem os conceitos de número atômico e número de massa. Se assistiu o vídeo até o final, dê aí um comentário para a gente, faça um comentário, dê um coraçãozinho, não é? E eu gostaria de dizer a vocês que caso vocês estejam se preparando para um vestibular, nós temos agora no dia 2 de agosto um curso de revisão se iniciando em matemática, física e química. Esse curso se chama Super Enem e ele será híbrido. Para aqueles alunos que podem e querem vir presencialmente, podem. Os que não podem, que estão distantes da gente, nós temos a opção do online. Então, procurem aí as informações na nossa página e se interessarem, teremos um enorme prazer de tê-los conosco. Até breve!